Olá, boa noite, tudo bem? Então a proposta hoje é que a gente caminhe com algumas questões relacionadas à administração que são cobradas pela Banca CESP e pertinentes ao tema noção de administração. Meu nome é Eduardo Nietzsche, sou professor de administração, administração pública, administração de recursos humanos. Estarei aqui nesse pequeno período tentando contribuir, colaborar com a formação de vocês e espero que vocês, ao suscitarem as suas dúvidas, por favor, entrem em contato conosco, deem um retorno para que a gente tenha um melhor nível de aproveitamento e, consequentemente, alcancemos o sucesso aí na nossa formação. Separei um conjunto de questões aplicadas entre os exercícios mais próximos, permeando entre 2014 e 2015, questões aplicadas pela Banca CESP, preferencialmente tribunais. Entretanto, algumas questões também versam de provas correlatas ao cargo de administrador, para que nós possamos ter mais opções de atuação. Então, nós temos um conjunto muito limitado de questões CESP dentro das provas de tribunais, mas que eu estou trazendo como proposta aqui a ampliação desse conjunto de questões com um conjunto de questões mais abrangentes de provas de administrador, ou seja, um nível um pouco mais elevado para facilitar a vocês uma visualização de como isso pode ser cobrado, mas principalmente para reforçar a necessidade de estudos, para reforçar a necessidade de revisão literária e bibliográfica relativa ao conteúdo de administração. Perfeito? Então, a nossa proposta é fazer um conjunto de questões, comentando cada uma delas, destacando seus pontos principais, pontos fortes, pontos fracos, para que possamos ter o melhor nível de aprendizagem. Então, vamos lá, vamos caminhar junto. Qualquer dúvida, Eduardo Nietzsche, pode parar, pode perguntar, estou à disposição de vocês. Perfeito? Vamos lá. Dentro desse conjunto de questões cobradas, versam temáticas relativas ao tema administração geral, planejamento estratégico, teorias organizacionais, gestão pública e assuntos correlatos. Todos esses conteúdos são abordados pela graduação em administração, o que pode, porventura, levar você a crer que o administrador possa sair na frente na preparação para estas provas. Uma inverdade. Por quê? Porque o conteúdo que vem sendo cobrado dentro das provas CESP, de modo muito subjetivo, de modo muito dinâmico, ele vem fugindo da dinâmica normalmente aplicada dentro das universidades, da dinâmica de graduação, o que faz com que você, seja administrador ou não, estejam no mesmo patamar, no mesmo nível de preparo e tenham reais e idênticas condições de melhor preparação para a prova vindoura. Isso porque as bibliografias utilizadas pela Banca CESP são bibliografias de fácil acesso, mas que são pouco utilizadas na graduação em administração, porque são bibliografias que trazem temáticas mais genéricas relativas ao tema de administração. É o caso, por exemplo, dos assuntos correlatos às teorias organizacionais, às estruturas e processos organizacionais, que são apresentados a partir de bibliografias como Teoria Geral de Administração, de Amauru Maximiano, da editora Atlas, que é um dos livros mais utilizados pela Banca CESP e o que tem sido mais utilizado nos últimos 5 anos. É um livro bem pequeno, tem aproximadamente 400 páginas, capa preta, deste tamanho, mas nada que você não consiga ler em aproximadamente 2, 3 finais de semana de sol na beira da praia sem nenhum problema. Tem uma linguagem bem acessível. Mas, Eduardo, eu não vou ter tempo hábil de ler esse livro. Então, o que você recomenda? Recomendo apostilas correlatas que vão suprir bem a sua necessidade, bem como a prática de exercícios e assistir os nossos encontros com as questões comentadas. Isso vai facilitar a internalização e interiorização desse conteúdo, perfeito? Vamos lá. Então, a proposta é que a gente inicie com questões relativas à administração geral e pública. E, nesse sentido, nós temos a prova do TRE de Goiânia, que traz uma perspectiva bem interessante para a nossa aplicação. Então, vamos lá. Vamos ler juntos e acompanhar a nossa questão. Considere que em um Tribunal Regional Eleitoral haja pequena quantidade de profissionais com conhecimento profundo na área de direito eleitoral. E nesse mesmo tribunal seja feito um planejamento estratégico com o uso da análise SWOT. Perfeito.
olha para cá e me acompanha agora. A análise SWOT é uma das infinitas ferramentas de planejamento estratégico. Por que, Eduardo, uma das infinitas ferramentas de planejamento estratégico? Porque a dinâmica de planejamento estratégico, a temática de planejamento estratégico, ela não se esgota. Por quê? Novas ferramentas, novos ideais, novas propostas metodológicas vão surgindo à medida que novas variáveis vão impactando o universo das organizações, fazendo com que os administradores tenham que buscar novas alternativas de gestão para lidar com ambientes cada vez menos controláveis, cada vez mais estáveis e totalmente desequilibrados. Com o crescimento do volume de variáveis, que muitas vezes não são controláveis pelas organizações, é necessário criar metodologias que permitam não só olhar para dentro da estrutura organizacional e dos fatores que estão dentro do controle da empresa, tais como seu pessoal, sua estrutura de custos. É preciso criar metodologias que olhem para fora da estrutura organizacional, principalmente aquelas variáveis que podem indiretamente, no ambiente organizacional, impactar o objeto do meu negócio, ok? A matriz SWOT é uma destas. Criadas a partir da década de 70, as ferramentas de planejamento estratégico têm esse propósito de maximizar o uso do diagnóstico estratégico, criando uma estratégia mais eficaz para garantir a competitividade da empresa, bem como a produtividade, tanto dentro quanto fora, perfeito? Melhorando os seus processos, bem como melhorando os seus resultados. A matriz SWOT é uma ferramenta de planejamento estratégico que permite uma avaliação da organização e a definição de sua estratégia a partir da observação de 4 pilares fundamentais. E que 4 pilares fundamentais são esses? 2 de caráter interno e 2 de caráter externo. A matriz SWOT, nesse sentido, é o acróstico que resume em si 4 vetores. Forças e fraquezas, que são vetores internos, ameaças e oportunidades, que são vetores externos. Então, nós temos uma análise que vai olhar positiva e negativamente internamente, os fatores que são controláveis pela organização, e outra análise positiva e negativa com um olhar para fora da organização, perfeito? A partir da observação desses fatores internos e externos e a identificação se são positivos e negativos, eu vou construir a estratégia mais adequada para otimizar o negócio e aproveitar a melhoria de resultados nesse contexto, perfeito? Então vamos lá. Então, matriz SWOT é a tradução, evidentemente, de forças, oportunidades, fraquezas e ameaças. A primeira questão que está sendo apresentada, cobrada na prova do TRE de Goiás, ela versa sobre a matriz SWOT e fala o seguinte: considerando que um tribunal regional eleitoral haja pequena quantidade de profissionais com conhecimento profundo na área de direito eleitoral, ou seja, eu estou falando de um aspecto externo ou de um aspecto interno, eu estou falando de um aspecto interno, perfeito? Nós não estamos devolvendo a análise para o exterior da organização, mas para o interior. Então, dentro da sua estrutura, eu tenho uma pequena quantidade de profissionais com conhecimento profundo na área de direito eleitoral. É o que ele destaca. E que nesse mesmo tribunal seja feito um planejamento estratégico com uma análise SWOT, ou seja, se eu estou fazendo um planejamento com essa análise, eu estou identificando forças, oportunidades, fraquezas e ameaças. Aqui em cima já identificamos o que, hein, Eduardo? O que a gente já conseguiu identificar aqui? Uma quantidade pequena de profissionais com dificuldade aí de abordar as questões de direito eleitoral, ou seja, nós temos um aspecto interno que está sendo avaliado positivo ou negativamente? Negativamente. E se essa avaliação é negativa, nós temos que criar uma estratégia a partir dessa análise SWOT para tentar minimizar ou mitigar esses erros ou essas falhas, perfeito? Vamos lá, prosseguindo na nossa leitura. Nessa situação, de acordo com os princípios desse tipo de análise, a carência de especialistas, ou seja, novamente, ele se remete à estrutura interna. A carência de especialistas deve ser considerada uma ameaça ao cumprimento da missão do tribunal. O que é a missão do tribunal? É o que ela quer ser enquanto instituição voltada para a garantia do direito eleitoral no mercado. Então, para garantir a missão constitucional atribuída ao TRE, ela precisa de uma estrutura fortalecida, tanto do ponto de vista interno quanto do ponto de vista externo. Neste caso, ela está dizendo que a falta de especialistas constitui uma ameaça ao cumprimento dessa missão. Está completamente equivocada essa pressuposição dessa questão. Por quê?
tendo em vista que a falta de especialistas é um fator controlável, porque a qualquer momento eu posso abrir mais um concurso e contratar vocês, novos especialistas. Então eu posso suprir a minha necessidade. É uma variável que está sob o meu controle, o quantitativo de profissionais da instituição. Neste sentido, temos que a falta de profissionais não configura uma ameaça para a análise de uma matriz SWOT, mas sim uma fraqueza. Então, onde lê-se ameaça, leia-se fraqueza. Neste sentido, a sua questão configura uma questão errada. Perfeito? Então, temos que, primeira questão abordada aqui, um cargo de analista administrativo, ela está equivocada porque considera como uma ameaça um fator intrínseco à organização que caracteriza uma variável controlável. Perfeito? Difícil? Não, não é uma situação difícil, não é uma questão equivocada, não é uma questão complicada, perdão. A questão, ela só exige que você conheça os 4 vetores fundamentais que são abordados dentro de uma matriz SWOT e saiba identificar o que são vetores internos e o que são vetores externos dessa análise. Por exemplo, se eu falo para vocês que eu estou com a crise econômica no governo Dilma, que isso pode impactar a contratação de novos servidores para o TRE, isso partindo do pressuposto da não autonomia, evidentemente. Tá? Hipoteticamente, a crise econômica pode impactar novos concursos. Nós estamos tratando de uma fraqueza ou de uma ameaça? Estamos tratando de uma ameaça, porque é um aspecto externo que não é controlável pela instituição TRE e que pode impactar o desenvolvimento de sua estratégia, por exemplo, para os próximos processos eleitorais, para os próximos pleitos. Tudo bem? Então, temos aí, então, um fator externo, uma ameaça. Mas se eu digo para vocês, por exemplo, que a economia está crescendo e foi reservado um conteúdo significativo de recursos, um quantitativo significativo de recursos para equipar a estrutura do TRE, bem como contratar novos colaboradores. Então, equipar em caráter de recursos materiais e recursos pessoais. Então, neste sentido, se eu tenho uma provisão maior de recursos que está sendo proporcionada externamente, nós temos uma oportunidade, certo? O surgimento de uma nova tecnologia para apuração eleitoral, isso é uma oportunidade para o desenvolvimento estratégico, perfeito? Internamente, a configuração de um quadro forte de profissionais, capaz de inovar constantemente as suas estratégias eleitorais. Isso constitui uma força, é um aspecto interno, mas é positivo. Então, da análise SWOT, nós temos o seguinte. Vamos para o nosso quadro, acompanha comigo aqui. Da análise SWOT, descobrimos que nós temos 2 fatores internos e 2 fatores externos. Perfeito? E, dentro dessa premissa, nós temos um fator interno positivo e um fator interno negativo. O fator interno positivo seria a força. Temos outro fator positivo, que seria o externo, que seria a oportunidade da organização. E temos 2 fatores negativos dentro do objeto dessa análise. O primeiro é a fraqueza. E o segundo deles, a ameaça, só que no nível externo. Perfeito? 4 vetores que são objeto de análise. Eduardo, no que isso me ajuda a construir uma estratégia? Bom, se eu percebo, e vocês vão ver no decorrer do nosso bate-papo de hoje, que existem umas questões que falam exatamente sobre essa temática, tá? Dependendo do nível de força ou fraqueza e do nível de oportunidade ou de ameaça, a minha estratégia neste mercado vai mudar. Por exemplo, suponhamos que o Múltiplos, o curso que ora vos oferece esse encontro, ele seja um curso de grande excelência, o que na verdade não é uma suposição, é uma realidade, de grande excelência no seu quadro e estrutura. Perfeito? Então ele tem como força, o curso Múltiplos, o seu quadro de profissionais, bem como a sua estrutura física e de transmissão. Perfeito? Então, do ponto de vista interno, o Múltiplos tem uma força. E neste mesmo ambiente estão surgindo novos concursos, concursos para tribunais, ou seja, isso configura um fator externo que caracteriza uma oportunidade. Então, se o Múltiplos, neste contexto, tem uma boa equipe e uma boa estrutura e tem uma oportunidade que se lhe avizinha, neste caso, ele pode optar por uma estratégia de desenvolvimento.
Uma estratégia de desenvolvimento normalmente é utilizada quando a organização goza de forças, está potencialmente bem estruturada e tem oportunidades que se lhe oferecem no ambiente externo. Então eu posso optar por uma estratégia de desenvolvimento, perfeito? Agora, Eduardo, se o Múltiplos tem um corpo funcional muito fraco e estamos num ambiente de poucos concursos, ou seja, uma ameaça, neste caso, com uma fraqueza e uma ameaça, a melhor estratégia é ficar tranquilo, pegando poucas abordagens de concurso, perfeito? Tentando, como diz Mitzberg, no seu livro Processo de Estratégia, sobreviver. Então a estratégia agora não é mais de desenvolvimento. Por quê? Porque eu não tenho força e oportunidade, eu tenho fraqueza e tenho uma ameaça. Então a estratégia para casos de fraqueza e ameaça é a estratégia de quê? É a estratégia de sobrevivência. Então percebam que esta análise, ela me permite a identificação de vetores que vão me auxiliar na escolha do melhor direcionamento que eu devo dar para a minha organização no curto, no médio e longo prazo no mercado. Perfeito? Mais tarde a gente vai ver uma questão que trata exatamente sobre isso. Estratégia de manutenção, estratégia de sobrevivência, de desenvolvimento, de crescimento, e que você vai conseguir perceber com muita certeza o uso desta ferramenta estratégica como diferencial para a configuração da organização. Perfeito? Vamos lá. Vamos para a questão subsequente. A questão subsequente versa sobre, vamos lá? 2. Questão de número 2. Se duas empresas fornecerem recursos para a criação de uma nova empresa, tem-se um exemplo de aliança estratégica. Bom, aí agora a gente tem um problema e a gente precisa estudar esse problema, tranquilo? Então vamos lá. Então, se duas empresas fornecerem recursos para a criação de uma nova empresa, tem-se um exemplo de aliança estratégica. Então vamos, em primeiro lugar, fazer o seguinte. Vamos sublinhar o termo aliança estratégica. Sublinha aí na sua questão o termo aliança estratégica e acompanhe comigo no quadro, por gentileza. Vamos lá, acompanhe aqui comigo. Eu tenho várias opções de reconfiguração organizacional no mercado contemporâneo. Perfeito? As opções estarão dispostas aqui no quadro para que você possa acompanhar. A primeira opção de reconfiguração organizacional é aquilo que nós chamamos de fusão. A segunda opção de reconfiguração é a aquisição. A terceira opção de reconfiguração organizacional é a incorporação. A quarta é a joint venture. A quinta opção é a aliança estratégica, a que está sendo contemplada na sua questão. A próxima é a cisão, que pode ser de caráter total ou de caráter parcial. Total ou parcial. Então, nós temos algumas opções às quais as organizações podem dispor, do ponto de vista de reconfiguração organizacional. Apagando aqui os elementos da matriz SWOT, vamos então fazer uma memória por meio de uma configuração muito básica que vai facilitar a tua memorização caso estas questões possam vir a ser abordadas em prova. Então vamos lá, ele está me pedindo, se duas empresas fornecerem recursos para a criação de uma nova empresa, tem-se um exemplo de aliança estratégica. Em primeiro lugar, eu já posso afirmar com tranquilidade que está errado. Por quê? Eu sou dono da empresa Múltiplos, hipoteticamente, evidentemente. Temos que o Astolfo, que está aqui sentado, perfeito, nos filmando, ele é dono da empresa Maximilian. Então, nós temos duas empresas específicas. Se nós dois juntarmos recursos, fornecermos recursos para a criação de uma nova empresa, isso não é uma aliança estratégica. Por quê? Porque na aliança estratégica, eu não tenho a descaracterização do negócio. Eu não estou criando uma nova personalidade jurídica. Na aliança estratégica, eu estou criando uma parceria. Então, eu não estou criando uma nova organização. Perfeito?
Então, eu estou estabelecendo uma parceria. Eu permaneço com as duas personalidades jurídicas e essas duas personalidades jurídicas se fortalecem no médio e longo prazo para alcançarem determinados objetivos ou resultados em conjunto, mas caracterizadas ainda por suas personalidades jurídicas próprias. Perfeito? Então, temos que na número 2, a questão está equivocada. Não temos aqui um exemplo de aliança estratégica. Absolutamente. Mas vamos entender as outras opções das quais as organizações podem dispor. Nós temos então a primeira opção, que é a fusão. No caso da fusão, nós temos A mais B formando C. Bom, o caso mais clássico da fusão é o caso da empresa que provavelmente vocês devem ter ouvido falar, da Ambev. Tranquilo? A Ambev, por exemplo, é fruto de duas grandes empresas que ainda continuaram existindo, perfeito? Ainda continuaram existindo em termos de suas marcas. Então, as marcas das cervejas continuaram existindo, mas formaram uma única personalidade jurídica para vender as duas marcas de cerveja. Então, Eduardo, as duas empresas continuaram existindo? Não! A e B foram desfeitas, formando uma única empresa, a empresa C, caracterizando uma nova personalidade jurídica. Então, eu reconfiguro a estrutura organizacional, junto os atores que atuam em todas as suas áreas, escolho os atores mais importantes. É por isso que há uma reclamação muito contundente de grandes sindicatos com as fusões, em relação às fusões. Por quê? As fusões, muitas vezes, elas geram muitas demissões. Por que, Eduardo, elas geram muitas demissões? Já que eu estou aglutinando duas organizações que têm um nível de produtividade muito interessante, não há oportunidade para todos? Infelizmente não. Eu estou juntando dois departamentos financeiros para formar um. E não necessariamente eu vou precisar do mesmo número de pessoal. Eu estou juntando dois departamentos de RH para formar um. Então muita gente vai ter que ir embora. Eu não vou ter que ter dois diretores de RH. Eu não vou ter dois diretores financeiros. Então isso vai gerar um enxugamento do seu quadro de pessoal com toda certeza e naturalmente, porque uma nova personalidade jurídica está sendo estruturada e dentro dessa nova personalidade jurídica, uma nova estrutura de pessoal e de dirigentes, perfeito? No caso da aquisição, A está comprando B. Então a coisa muda de figura. Então o A agora está ampliando o seu negócio ao adquirir B. B deixa de existir? Sim, B deixa de existir, perfeito? B vai morrer, porque ele vai ser automaticamente cooptado pela dinâmica do A. No caso da incorporação, a coisa é muito próxima à aquisição, só com uma diferença. O A está comprando o B e está formando uma nova estrutura, uma nova empresa maior. Então, atenção, no caso da aquisição, retornando aqui, o A está comprando o B, seja o B um seu fornecedor, seja o B um seu cliente, um seu distribuidor, e está permanecendo com a sua mesma estrutura organizacional. No caso de A comprar o B na incorporação, o incorporador, no caso, ele faz com que a estrutura do incorporado seja cooptada pela estrutura maior. Então aqui nós temos a linha, uma estrutura muito mais abrangente do que a estrutura anterior, perfeito? Então nesse caso, na aquisição, o A deixa de existir? Não, o A não deixa de existir, ele permanece com a sua estrutura e com mais um negócio. Neste caso, o A deixa de existir? Não, ele não deixa de existir. Ele amplia as suas fronteiras com a aquisição desse novo negócio, com a incorporação desse novo negócio. No caso da joint venture, a coisa muda de figura. Vamos lá. Aí a gente, na joint venture, a gente também está fazendo A mais B. E formando, neste caso, C. Só que com uma diferença. Ué, Eduardo, então no caso da joint venture a gente tem a mesma estrutura da fusão? Quase a mesma estrutura da fusão. Por quê? Quando ocorre a fusão, A está se consolidando com B, formando uma nova empresa. Então eu vou ter não dois diretores, eu vou ter um único diretor escolhido a partir da reconfiguração dessas duas empresas, tudo bem? No caso da joint venture, não. Eu posso sim ter uma terceira empresa C, mas que é comandada por dois grupos, pelo grupo A e pelo grupo B. Então atenção.
Diferença entre a fusão e a joint venture. No caso da fusão, as duas empresas perdem a personalidade jurídica em função da personalidade jurídica única. No caso da joint venture, as duas empresas elas não perdem a personalidade jurídica, elas permanecem com a sua personalidade jurídica e controlam uma empresa nova que está sendo criada por elas. Então, ambas constituem agregado de negócios, com uma diferença. Uma, eu tenho a perda da personalidade jurídica, na outra eu mantenho a personalidade jurídica das controladas em relação ao organismo central. No caso da aliança estratégica, a coisa muda de figura. No caso da aliança estratégica, nós temos o quê? Nós temos, como eu disse aqui para você, A mais B igual a A mais B. Isso não vai mudar. Nós temos A mais B igual, deixa eu apagar aqui para não ficar muito enrolado para você. Vamos lá. Nós temos A mais B. Deixa eu suspender um pouquinho aqui essa nossa configuração. Igual a A mais B. Ou seja, a junção das duas organizações, ela não está formando uma nova empresa, ela está formando um conglomerado de negócios. Então, onde lê-se aliança estratégica, você, por gentileza, coloque aí no seu caderno, nas suas anotações, onde lê-se aliança estratégica, leia-se conglomerado de negócios. Onde lê-se aliança estratégica, leia-se conglomerado de negócios ou parceria. É uma estrutura de parceria, perfeito? Continuando. Agora na cisão. Na cisão, nós temos que A, que é a empresa central nos dois casos, ela pode ser distribuída de modo parcial, formando B mais C, ou então formando em termos parciais, ou melhor, em termos integrais, formando B mais C, ou então em termos parciais, formando A mais B. Reduz-se a sua estrutura central e forma um novo braço de negócio na cisão parcial, e na cisão total, ela simplesmente se distribui e forma novas duas personalidades jurídicas, perfeito? Então, na cisão, na cisão total, nós temos uma distribuição do negócio principal em novas duas personalidades jurídicas. Na cisão parcial, nós temos a criação de uma nova personalidade jurídica a partir da personalidade central. Então, nós estamos criando uma nova e mantendo a personalidade central. Perfeito? É uma cisão parcial. Esta é a configuração das possibilidades estratégicas que nós temos orientadas no mercado contemporaneamente. Perfeito? Então, recapitulando, opções estratégicas das quais as organizações podem dispor. No caso da fusão, nós temos que duas organizações com personalidades jurídicas distintas vão se consolidar formando uma nova, perdendo a sua personalidade individual. No caso da joint venture, que é muito próximo da fusão, duas personalidades jurídicas formam uma terceira, mas continuam com o seu controle e sua participação acionária distintos, ainda com a sua personalidade jurídica própria, controlando uma terceira que está sendo, então, controlada pelas duas. Perfeito? Com participações acionárias. No caso da aquisição, nós temos A comprando um cliente ou A comprando um fornecedor, adquirindo um novo negócio, mas permanecendo com a sua estrutura. No caso da incorporação, A, então, vai comprar B, mas ampliar a sua estrutura de atuação, perfeito? Permanecendo com a mesma estrutura de negócios. No caso da aliança estratégica, nós temos a parceria ou conglomerado de negócios. No caso da cisão, eu posso ter uma cisão total, distribuindo a estrutura em duas novas personalidades jurídicas, ou uma cisão parcial, compondo duas novas personalidades jurídicas? Não, compondo mais uma personalidade jurídica diferenciada, perfeito? Beleza, sendo assim, podemos então apagar aqui e partir para a nossa próxima questão. Verificamos que as duas primeiras propostas estão incoerentes e podemos partir para a nossa próxima questão. Vamos lá.